Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Bijos, estou aqui para falar sobre o PJE para vocês e a ideia é fazer um curso que ele é bem básico, bem padrão para quem está iniciando a advocacia ou para quem está iniciando o uso do PJE e a partir daí a gente começar, após uma parte mais teórica, e ir direto para a prática para conseguirmos mostrar todos os itens, todas as funcionalidades do PJE. Tudo bem? Vamos passar aqui. Esse curso foi elaborado por mim, pela doutora Mariana, e também fizemos uma alteração, uma atualização do curso que já tinha na CAP, e que é feito pela doutora Camila Gomes, pela doutora Andréa Vasconcelos. Então, estamos atualizando o que já existia, o que já era bom, mas é um curso bem padrão, bem fácil, bem simples, para que todos possam entender o que é o PJE. Então, vamos para frente. Aqui é a central de apoio ao PJE. Eu vou pedir para que a Mariana diga para vocês como funciona. Meu nome é Mariana Zolini, sou advogada e coordenadora da CAP, ABMG, Central de Apoio ao PJE da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Minas Gerais. O nosso setor está localizado na Avenida Afonso Pena, número 4028, e nós realizamos o serviço para atender toda a advocacia mineira em relação aos sistemas eletrônicos. O nosso atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, no horário de 8h30 às 17h30, e nós contamos também com atendimento por telefone, o telefone fixo, e também via WhatsApp. É importante falarmos aqui que o nosso atendimento via WhatsApp atingiu mais de 5.000 atendimentos durante a pandemia. O total dos atendimentos da CAP foram mais de 10.000 durante o período da pandemia. Além do atendimento presencial e por telefone e via WhatsApp, nós atendemos também por e-mail. A CAP, ela surgiu ali pelos anos de 2012 e 2013 por uma iniciativa da advogada e professora Andréa Vasconcelos, que, juntamente com apoiadores da época, conseguiram mobilizar a OAB e a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais para amparar a advocacia em relação ao processo eletrônico. Então, esse momento ele foi muito importante porque os advogados estavam se deparando com um paradigma, a saída do meio físico dos processos para o meio digital. Então, esse apoio da OAB e da Caixa foi bem fundamental nessa troca de paradigma. Os investimentos na época foram investimentos em certificação, treinamento de servidores para receber os advogados que estavam com dúvidas em relação ao processo eletrônico, cursos de PJE e também de informática básica para os advogados sênior, e também equipamentos preparados com os programas necessários ao PJE. Todos esses investimentos fizeram diferença na advocacia nesses primeiros anos aí de implantação do PJE. A criação da CAP, então, surgiu justamente nesse momento, para amparar a advocacia em relação ao processo eletrônico e trazer segurança a esses advogados e as advogadas que estavam iniciando em atos processuais eletrônicos. Houve também a criação das representações do Comitê Gestor para o PJE. É de suma importância a atuação dessas representações. É justamente por representantes da advocacia que vão dialogar junto aos tribunais que as demandas que os advogados e as advogadas têm dificuldade ali na rotina com o processo eletrônico são levadas aos tribunais. Então, é a voz da advocacia sendo escutada com os tribunais. Então, conseguimos dialogar, repassar as situações de maior dificuldade da advocacia para futuras melhorias, até para reparos já de pronto. Para vocês conhecerem um pouco dos nossos serviços, prestamos orientação para a devida navegação no site dos tribunais. Ajudamos também com esclarecimentos de dúvidas em relação ao manuseio do sistema, o correto peticionamento, como que eu vou tomar ciência
Como que eu vou dar leitura de um expediente? A partir de qual momento vai correr o prazo processual? E o prazo do sistema? Qual que é a diferença do prazo do sistema para o prazo processual? Como que eu faço um peticionamento inicial, um peticionamento por novo processo incidental? Como que eu faço o cadastramento de um assistente? Tudo isso é amparado aos advogados e às advogadas pela CAP. A gente presta todas essas orientações. Auxiliamos também na organização dos documentos. Inclusive, nessa parte de organização dos documentos, o Dr. Gustavo vai tratar com vocês aqui com várias dicas para esses documentos serem recebidos após o peticionamento eletrônico com organização e de uma maneira bem didática. Realizamos também a instalação de programas necessários para o manuseio do PJE e configuração e instalação dos programas do certificado digital. Temos, igual eu já disse, as representações no comitê gestor. Inclusive, o Dr. Gustavo atualmente é representante do comitê gestor para o PJE do TRT3 e o Dr. Bernardo Grossi é representante do comitê gestor para o TJMG. Sobre essa questão da representação do comitê gestor, eu hoje estou representante no comitê gestor do TRT3 e os atendimentos que são feitos pelo comitê gestor, né, as propostas, tudo que a advocacia precisa é levado ao comitê gestor e nós tentamos passar a ideia que a advocacia necessita, né, seja de uma necessidade de certidão, de indisponibilidade, seja através da busca por informações para que os advogados tenham uma resposta imediata sobre o que está acontecendo, a gente consegue através do comitê gestor. Inclusive, a CAP também tem essa disponibilidade para que as informações, as necessidades cheguem até o comitê gestor para que a gente possa fazer esse repasse das informações. Neste momento, eu trouxe alguns exemplos práticos da atuação do comitê gestor para vocês compreenderem um pouquinho a importância dessa atuação. Um exemplo da atuação do comitê gestor foi justamente no começo do ano com a representante à época, doutora Andréia Vasconcelos. Ela trouxe para a reunião, no tema 1 da incompatibilidade do PJE Office no sistema da Justiça do Trabalho, que o Dr. Gustavo vai tratar mais à frente, eu vou tratar mais à frente nesse curso, ela trouxe a importância de alertar a advocacia em relação a essa troca, né, do PJE Office pelo Xodó. Porque o PJE Office ele não vai ser utilizado mais no PJE da Justiça do Trabalho. Então, a importância dessa atuação, trazendo os anseios da advocacia, o comitê gestor, vamos nos preparar para avisar a advocacia sobre essa troca e amparar os advogados em relação a isso. Então, vamos nos estruturar, vamos fazer com que essas informações cheguem a todos e a todas. Outra intervenção do comitê gestor foi perante o atual representante, Dr. Gustavo Bijos. Ele interviu também, precisamente, em relação ao ícone do Xodó, que estava com uma versão defasada no site do TRT3. E isso estava causando muita confusão na advocacia. Os advogados iam na parte de fazer o download e aí encontravam um link que não estava atualizado. Então foi um dos pedidos que foi feito na época, nessa reunião do dia 27/8, né, agosto agora desse ano. Outra intervenção precisa foi do atual representante do comitê gestor, Dr. Gustavo Bijos. A sua intervenção foi fundamental porque no site do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, o ícone do Xodó estava com uma versão defasada e aí os advogados não estavam conseguindo realizar o download. Nessa reunião de agosto de 2021, foi possível então pedir para que o tribunal atualizasse aquele assinador para então os advogados conseguirem realizar o download. O sumário do nosso programa é esse, né? Primeiro a gente vai começar com as noções básicas de informática, programas necessários e úteis, como que é feita a instalação, o que é preciso para que o PJE funcione.
A certificação digital, o que é, o gerenciamento dos sistemas, como que funciona, e o próprio processo judicial eletrônico em si. O PJE em Minas Gerais, os outros sistemas, os atos normativos e a legislação, né? As mudanças que tiveram no CPC de 2015, para quem estava acostumado com o de 73, e em seguida, ao final desse programa, desse conteúdo, nós vamos mostrar a parte prática do PJE, de como que ele vai funcionar. O sistema operacional homologado para o uso do PJE é o Windows. É possível que seja utilizado os computadores da Apple, né, no sistema iOS, mas é uma adaptação que tem que ser feita que não é homologada pela sistemática do PJE. Então a recomendação é que seja feita com o Windows, ok? Em relação ao sistema operacional homologado pelo CNJ, o Windows, nós temos que observar algumas questões. O recomendado é que sejam versões atualizadas do Windows. Por exemplo, o Windows XP ele não realiza atualizações mais. A questão do Windows XP, nessa recomendação nossa de manter sempre o computador com o sistema operacional atualizado, é porque a versão XP ela não realiza atualização mais. Esse é o único empecilho. Mas, em relação às versões do Windows 10, Vista, 7, 8, tem até a 8.1, elas são permitidas sim, mas sempre pensando que vamos manter o nosso computador atualizado, justamente por questões de segurança. Versões anteriores à 10 já estão defasadas. Eu vou abrir só um parênteses aqui em relação ao Windows 11. Nós estamos realizando na Central de Apoio ao PJE algumas configurações em Windows 11. O lançamento do Windows 11 foi no dia 5 de outubro, foi no mês de outubro. Então é algo ainda bastante recente. As atualizações que a gente tem feito na CAP, as configurações, na verdade, que a gente tem feito na CAP em relação ao Windows 11, não deram problema algum. Mas é importante observar essas versões novas. Então, consulte o nosso setor para saber, né, sobre essa atualização ou não do sistema operacional. Mas sempre lembrando, vamos manter os computadores atualizados. Justamente pelo Windows ser um sistema homologado pelo CNJ, os outros sistemas operacionais como iOS e Linux, eles não possuem suporte no estado de Minas Gerais, justamente porque não é o sistema homologado. Agora, nada impede de você que tem um Linux ou um Mac, entre no site do PJE Office e encontre o link para baixar o programa. Porém, você tem que saber que não é encontrado suporte para esses sistemas operacionais. Você pode até verificar com um técnico em informática, abrir uma janela Windows nesses sistemas operacionais, porém a efetividade do funcionamento do sistema, ela não é garantida. Em relação aos documentos a serem inseridos no sistema, é importante observar o tipo de formato e a resolução desses documentos, justamente para que o programa não gere uma mensagem de erro e você fique impossibilitado de peticionar. O importante é que você verifique, né, a resolução do documento, o tamanho desse documento e o tipo de documento. Em relação ao formato dos arquivos para serem inseridos no sistema, é muito importante essa observação de que o tamanho dos documentos sejam de 5 megabytes e também no formato PDF. Mas e se o meu documento passar 5 megabytes? O importante é que você faça a conversão desse documento, né, comprima esse documento, na verdade, pelos sites I Love PDF ou Small PDF, que são dois sites que utilizamos muito para peticionamento quando o arquivo precisa de ser comprimido, quando o arquivo precisa de ser dividido. Isso facilita demais a ajuda do advogado, isso facilita para que o advogado consiga peticionar dentro dos padrões do sistema. Ainda existe também o otimizador do TRT-14. Aí você pode baixar diretamente do site deles. É importante observar também a resolução dos documentos. Eu só faço um parênteses aqui em relação à virtualização dos processos.
quando você vai transformar o processo físico em digital. E aí já são outro tipo de resolução. Mas se caso você tenha interesse de saber mais profundamente, pode procurar a CAP, que nós temos o manual e cartilhas para te orientar devidamente. Os documentos, eles não são apenas no formato PDF. É um outro parênteses que eu queria fazer aqui com vocês, porque há a possibilidade de inserção de mídias digitais, como fotos, imagens, vídeos, e também mais para frente nós vamos tratar sobre isso, e ainda existe um roteiro e até um vídeo da CAP em relação a essa inserção de mídias, caso vocês tenham curiosidade, né, em aprender. Na hora de salvar o documento, como que eu salvo o documento em PDF? É bem simples, é uma questão de informática básica, não tem mistério. É só entrar em arquivo, salvar como, você vai escolher o tipo de documento e na escolha do tipo de documento que você vai selecionar PDF. Depois você vai ter acesso ao PDF-A nas opções e aí você vai marcar a opção compatível, que é o PDF-A. Não tem mistério nenhum em relação a essa parte. Pois bem, pessoal. Então, sobre a digitalização, ela é uma responsabilidade do advogado. Tanto a inserção de documentos, quanto a inserção de mídias, tudo que a gente acrescenta no processo é de responsabilidade do advogado. Então, não adianta. Se você não conseguir ler o documento, o juiz também não vai conseguir ler. Se a resolução estiver muito baixa, não vai ser possível que nenhum dos atores do processo consiga entender o que você quis dizer, tanto na sua petição quanto nos seus documentos. Então, essa digitalização é necessária que vocês verifiquem exatamente tanto a qualidade da digitalização quanto a orientação. Às vezes está de cabeça para baixo e vai contra as resoluções que nós vamos dizer um pouco mais adiante. A doutora Mariana vai nos dizer um pouco sobre como funciona o procedimento de virtualização dos processos que eram físicos e agora vão se tornar eletrônicos. Existe uma cartilha disponível no site do Tribunal de Justiça que orienta os advogados em relação a essa virtualização. O que nós temos que prestar atenção é que a virtualização é um processo em conjunto. Então, existe aí uma colaboração entre os usuários externos e os usuários internos do PJE. Por exemplo, se o advogado fez carga para poder virtualizar um processo, digitalizar um processo, ele não vai inserir esses documentos no sistema como um novo processo ou como um novo processo incidental, porque vai gerar um novo número, diverso daqueles autos físicos. E isso tem gerado bastante problema. Então, a importância de ter conhecimento em relação a essa digitalização é justamente por causa disso. Voltando à questão dos PDFs, o Adobe é uma ferramenta de fácil acesso, bem didática, em que você consegue ter esse leitor de PDF instalado. Nesse programa também é possível assinar os documentos digitalmente. Na CAP existe um manual ensinando o advogado a assinar digitalmente no Adobe. É muito simples, bem fácil e até um outro tema, né, que pode ser estudado. O Adobe é justamente um exemplo de leitor de PDF que vocês podem baixar no computador e ter acesso aí para a advocacia, a prática aí da advocacia. Algumas dicas para o trabalho no PJE, que facilita bastante o trabalho, você trabalhar em duas telas, né? Aqui, como no exemplo, a gente tem o documento aqui que você está mexendo ou editando e ao lado o processo já baixado com um PDF integral para que você possa fazer referência aos documentos. É bastante importante que você tenha duas telas para que você trabalhe melhor. Outra dica é que o trabalho seja feito de maneira offline, para que não seja sobrecarregado o sistema PJE. Né? Porque a própria sistemática de edição de texto do PJE, ela não tem as mesmas funcionalidades que o próprio Word ou que o editor de texto do documentos Google tem. Né? Então é mais restrito as funcionalidades, você não consegue fazer as formatações de uma maneira como você pode ter nas petições originalmente do seu escritório, e o principal motivo de se trabalhar offline é para que o sistema não fique sobrecarregado. E além da sobrecarga, né, no sistema,
É claro que o trabalho offline te permite também que se o sistema sai fora do ar, você consiga atuar da mesma forma. Então, assim, o que a gente faz no escritório, por exemplo, baixa o processo inteiro, ele vira um PDF em ordem crescente, que é o PDF exatamente da mesma forma como já seria um processo físico. A partir do momento que você baixou, ele está atualizado, você já tem o processo ali. E aí o que você pode fazer? Fazer esse backup, né, armazenar, seja no HD externo, seja na nuvem, para que você possa ter esse trabalho do processo, todas as petições que você já fez, sempre organizadas em pastas, seja no computador, seja num backup em nuvem ou seja no HD externo. E a pergunta que mais chega na central de apoio ao PJE, mas espera aí, qual é o navegador que eu vou usar? Qual é o navegador que não vai dar problema em relação ao PJE? A gente tem algumas observações para fazer aqui. O navegador para melhor utilizar é o Google Chrome, do PJE, do TJMG. Lembrando que você pode utilizar outros navegadores, até porque alguns testes que são realizados para identificar erros no sistema é justamente a troca de navegador. Então é sempre bom você ter mais de um navegador, é o recomendado. Atualmente a versão do Google Chrome é a 96. E aí tem uma maneira também bem fácil de identificar qual é a versão do seu navegador. Pode procurar a CAP, que isso é um outro tema também que nós podemos te ajudar. O momento que estamos gravando esse vídeo, a versão utilizada está sendo a 96. Mas é muito fácil vocês verificarem a versão para ver se vai precisar de atualizar ou até mesmo excluir e baixar de novo esse navegador. Depois vocês podem procurar a CAP, que nós temos um roteirinho para te ensinar a fazer isso. Outros navegadores, conforme já foi dito, eles podem ser utilizados. E aí nós temos, né, o Mozilla, que inclusive é um navegador recomendado para o PJE do TRT3, e outros também aqui que você já conhece, do Internet Explorer. Muitos advogados me perguntam em relação ao navegador do advogado. Porque o navegador do advogado, no começo do processo eletrônico, né, da criação do processo eletrônico, ele foi muito utilizado. E muitos advogados ainda têm o navegador do PJE em suas máquinas. Ocorre que, com o advento do PJE Office, o navegador do advogado chegou ao fim. Ele já cumpriu a sua missão. Por quê? O PJE Office, ele trouxe mais validade jurídica, mais segurança jurídica e ainda ele passou a substituir o plugin do Java. Por esses motivos, não é utilizado mais. A CAP, Central de Apoio ao PJE, não instala o navegador do PJE nos computadores dos advogados justamente por causa desses fatos, né? Bom, continuando com os usos dos assinadores, o PJE Office não vai ser mais utilizado pela Justiça do Trabalho, não só pelo TRT3, mas como toda a sistemática do PJE trabalhista do Brasil. Então, o Xodó já vai ser aplicado, né? Então, a manutenção do PJE Office já não vai ser dada pelo sistema e vai ser obrigatório a utilização do Xodó. Por enquanto, ainda é possível a utilização dos outros sistemas no momento atual, mas em breve nós vamos ter a utilização do Xodó, que é a instalação um pouquinho mais complicada do que a do PJE Office, e sempre a gente utiliza a CAP para que possa fazer essa instalação para a gente. Utilizem a CAP porque sozinho é muito complicado você saberem qual que é a versão do Xodó, qual que é a sistemática de instalação. Eu mesmo, toda vez que eu preciso, eu entro em contato com a doutora Mariana nos ajuda, ela e toda a equipe, a fazer essa instalação com tranquilidade e agilidade. Mas e se eu precisar de baixar os programas, como que eu faço? No site da UAB, na parte de serviços, e aí logo em seguida na parte do PJE, você consegue identificar todos os programas necessários para o download e o devido funcionamento do PJE. É só você clicar no link que você encontra os programas necessários para o processo eletrônico. E vamos falar um pouquinho sobre certificação digital. O certificado digital é a sua assinatura no mundo virtual. É a mesma coisa que a sua carteira de identidade. Então, ele é um documento eletrônico com os dados criptografados do seu titular.
emitido por uma autoridade certificadora, que no caso é a ICP Brasil. Ela valida aquele certificado e essas autoridades certificadoras é como se fossem cartórios virtuais, que certificam que você é você mesmo. Existem alguns tipos de certificado. Certificado tipo A3, que geralmente dura 3 anos ou 1 ano, que geralmente é o token, né? A OAB possui parceiras, que são autoridades certificadoras, que trazem benefícios à aquisição desses certificados aos advogados, né? Hoje em dia tem a Valid, Certidata e também tem a CertiSign. Além disso, o certificado digital, ele é necessário para o funcionamento, a instalação desses programas. E aí você precisa de saber primeiro qual é a autoridade certificadora para ser então baixado os programas necessários. Além disso, tem uma ressalva do Windows 11, porque nas autoridades certificadoras ainda, no momento deste vídeo, não existe a informação de que é possível baixar os drivers do certificado para o Windows 11. Mas a interpretação que se tem que ter em relação a isso é que é a partir da versão informada no site da autoridade certificadora. E aí você não vai ter problemas. Bom, pessoal, algumas dicas sobre a utilização do certificado digital. É sempre bom ter mais do que um certificado, porque às vezes você precisa de fazer um protocolo com um prazo naquele dia e o seu certificado acontece algum problema, ou seja, ele cair no chão num dia de chuva, ou seja, no escritório ele se extraviar. Então, é bom que você tenha 2 certificados digitais para facilitar a utilização. Em caso de perda ou roubo, você tem que realizar a revogação junto à autoridade certificadora. Por quê? Porque o seu certificado é a sua carteira de identidade digital. Então, caso ele caia em mãos erradas, a pessoa pode se fazer passar por você. Então, é ideal que você já faça diretamente a certificação. Manter o certificado livre de umidade e calor, né? Tem gente que coloca o certificado como um chaveiro, às vezes isso é complicado, né? Então, pense bem como você vai manusear e onde você vai armazenar o seu certificado. E lembre-se sempre, em que pese apareça quando você entra no certificado, qual que é o mês e o ano do vencimento, mas tenha isso armazenado em algum local. Grave o dia, o mês e o ano do vencimento do certificado digital e providencie a renovação com pelo menos 1 mês de antecedência. Porque caso dê algum problema de renovação e você precise da utilização do certificado nesse meio tempo, você já vai ter a segurança de que nesse 1 mês você já vai ter feito a certificação, a renovação do seu certificado. Uma questão muito importante também em relação ao certificado digital é o cuidado e o conhecimento que você tem que ter sobre as senhas. A senha PIN, ela é solicitada naquele procedimento que você está fazendo cotidianamente. É aquela primeira senha solicitada. Quando você vai realizar, por exemplo, a assinatura de um documento, ela contém de 4 a 8 dígitos. Mas e aí, tem uma outra senha? Tem a senha PUC ainda. A senha PUC, que muitos advogados, às vezes, na hora de comprar um certificado digital, esquecem dela naquele papelzinho que a autoridade certificadora emite para você escrever a senha PIN e a senha PUC. Ela é de extrema importância porque, caso você venha bloquear a senha PIN, a única senha que consegue destravar a PIN é a senha PUC. E aí, se você bloqueia a senha PIN 3 vezes, você só consegue destravar com a senha PUC. Mas e se você não tem a senha PUC? Você perde o seu certificado. Mas e se você tenta a senha PUC, mas erra ela por 3 vezes? Aí você também perde o seu certificado. E aí a senha PUC, ela já é de 4 a 15 dígitos. O processo judicial eletrônico, vamos lá. O PJE no estado de Minas Gerais. O TJMG, nesse slide aqui, há todos os sistemas que utilizam PJE. Porque existem outros sistemas de processo eletrônico, que nós vamos tratar mais na frente. Mas PJE são esses aqui. O TJMG, no 1º grau, tem as turmas recursais também, e tem também o cível e o criminal. O cível ocorreu a implantação mais ou menos aí em meados de 2012 e o criminal em 2020. Mas o que difere? É uma outra plataforma, o cível do criminal? Não, o que vocês não podem esquecer é que o acesso ele é o mesmo.
O que vai diferenciar é dentro da ferramenta quando você vai escolher a ação. Então, por exemplo, no criminal, as abas se diferem um pouco. Um exemplo prático em relação ao criminal é justamente, por exemplo, a notícia crime. Então vai ter o local do fato, vão ter abas a mais diferenciadas para aquela situação. É apenas isso que muda, mas ressaltando que o acesso é o mesmo. Você só vai procurar inicialmente a parte criminal dentro do sistema. E ainda nós temos outros PJEs, como o PJE Calc da Justiça do Trabalho e temos o PJE Mídias. O PJE Mídias, nós temos na CAP também um roteiro para acesso, como que usa, como que faz o cadastro, aí é só vocês nos procurarem que a gente passa esse roteirinho. E os outros sistemas em Minas Gerais? Existem outros programas, não é só o PJE. Vamos lá. No TJMG, na segunda instância, existe o JPE, o TEMES, o SEU, o PROJUDE, o SEI, o sistema próprio do STF, o sistema próprio do STJ. Existe também um sistema próprio do STE. O TRF1 existe, o Juizado Especial, que é o EPROC. O TRT3 também, os processos físicos, né? Os recursos em processos físicos tramitam no SPE. E ainda tem o Tribunal de Justiça Militar, que é pelo EPROC também. Então a gente não tem só o PJE. Há esses sistemas aqui que é bom o advogado ficar atento para poder peticionar corretamente. E aí, tendo dúvida, pode entrar em contato com a CAP. Em relação à autenticidade dos documentos que são impressos no PJE, essa autenticidade ela pode ser verificada no site do Tribunal de Justiça pelo link de autenticação. Então, para conferir a autenticidade dos documentos, basta digitar o número do documento neste campo, que aí você consegue conferir se realmente aquele documento tem validade, se ele foi emitido dentro do sistema. Para quem já acompanhou a evolução do processo eletrônico, né, desde a saída do papel para o processo eletrônico, verificou que essas mudanças legislativas que aconteceram desde 2001, passando pela própria lei de 2006, mudaram drasticamente a visão do processo eletrônico. Você que está vendo o vídeo, às vezes é um advogado mais experiente, mais experimentado, mais antigo de profissão, tem acompanhado de perto essas mudanças legislativas. Mas talvez você que esteja assistindo é alguém que está acabando de sair da faculdade ou ainda está nos bancos escolares, mas que também vai precisar entender toda essa normatização para conseguir advogar no processo eletrônico. Nós temos aqui alguns atos normativos que fazem essa regulamentação. A Resolução 185 de 2013 do CNJ, ela institui o PJE como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais, estabelece os seus parâmetros. A Resolução 121 de 2010, ela vai dispor sobre a divulgação dos dados processuais eletrônicos na internet, na rede mundial de computadores, as certidões judiciais. O provimento 355 do TJMG fala do Código de Normas da Corregedoria e complementa os atos legislativos e normativos referentes aos serviços judiciários da primeira instância. Tem a Portaria 411 de 2015 e também a Resolução 780 de 2014, esses todos do TJMG. Resolução 242 de 2019 fala sobre a política de governança do PJE na Justiça do Trabalho. Nós temos a Resolução 185 da CSJT e a Resolução 241 de 2019, que alterou a Resolução 185. Uma das principais mudanças do CPC é a indicação de endereço eletrônico. Nas petições, hoje em dia, você precisa indicar o e-mail do advogado, do autor e do réu. Existe a possibilidade da citação por meio eletrônico, né? Você faz um cadastro perante o tribunal e a partir daí as citações são feitas através dessa sistemática. A intimação ela é por meio eletrônico, né? Pelo portal próprio, então não existe, pelo menos perante o TJMG,
uma validade do diário oficial, você precisa ir ao portal e as intimações são feitas por meio eletrônico, e acaba o prazo em dobro para os litisconsortes, uma vez que todo mundo consegue acessar o processo simultaneamente. Evita aí uma duplicidade de prazos, uma necessidade de prazos subsequentes, né? Prazo em dobro para que as pessoas possam se manifestar, para que os advogados possam se manifestar. Nessa sequência, o artigo 4º da Lei 11.419, como eu disse, os tribunais poderão criar o Diário de Justiça eletrônico. Poderão, tá? Então, ainda que aconteça as publicações no Diário de Justiça eletrônico, por exemplo, em Minas Gerais, sim, tem essa publicação, mas ela não tem a validade, as intimações, conforme o artigo 5º, serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive, ainda que seja um diário oficial eletrônico. Então, na verdade, as publicações hoje em dia eles são feitas através do PJE, as intimações são ali no PJE. O caráter do Diário de Justiça eletrônico, no caso do TJMG, ele é meramente informativo, tá? Então você vai ter a intimação no sistema próprio e no Diário de Justiça eletrônico. No caso do TRT, por exemplo, as publicações, elas coincidem as datas, tá? A gente poderia até pensar, mas saiu no Diário Oficial e não existe no campo do TRT3 o local para a citação, para a leitura de expediente. Então, como não existe esse local próprio, na verdade a publicação é a mesma do Diário Oficial, essas datas coincidem, ok? O artigo 5º, parágrafo 2º, parágrafo 1º, 2º e 3º da Lei 11.419. Então, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimado efetuar a consulta eletrônica. Então, no caso do TJMG, nós temos 10 dias para efetuar a consulta eletrônica sob pena de leitura automática. Mas no dia que a gente realizar a leitura, é aquela ali a data da intimação. Caso a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada realizada no primeiro dia útil seguinte. Sábado, domingo, feriado, dia não útil. Eu li, não serve dali, não conta-se dali a data. A primeira data é a data do dia útil seguinte. Como disse, a consulta deverá ser feita em até 10 dias corridos da inserção do expediente no PJE. O sistema a inserção do expediente é feita pela secretaria. A partir dali, chega-se um e-mail no push do advogado, se o push estiver cadastrado. Como a obrigação é que o advogado entre no sistema com regularidade, ainda que não tenha havido um e-mail do push, ainda que você não esteja cadastrado no e-mail do push, a obrigação é do advogado de entrar no sistema e verificar se há algo de novo na aba ali de expedientes. E a consulta, se não for feita, se não for dada a leitura, vai ser dada uma leitura automática ao término desse prazo. Então, existem algumas varas que já estão somente permitindo que o advogado tenha a ciência do despacho após a leitura. Em outras varas já se permite a consulta ao despacho mesmo sem dar a leitura, porque como o processo é público já vai direto para o processo e muitos advogados costumam até ganhar um certo prazo, né? Se o prazo seria de 10 dias, ele acaba passando para 20 dias por causa desse prazo da leitura. Mas assim, há quem critique esse sistema, eu particularmente eu sou a favor porque é uma regra única. Se vai valer para uma parte, vai valer para o réu também. Se vale para o autor, vale para o réu. Então eu acho que é uma regra que facilita e auxilia o advogado, né? Principalmente os advogados que trabalham sozinhos, né? Porque você passa a ter um prazo maior para leitura e para realização dos seus expedientes. Como já dito, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o DJE tem caráter meramente informativo. Não se deve utilizar para fins de contagem de prazo processual. As intimações são realizadas dentro do sistema PJE, na aba Expedientes. Seguindo com o artigo 11 da Lei 11.419 de 2006.
Os documentos produzidos eletronicamente e juntados ao processo eletrônico com garantia de origem em seus signatários são considerados originais para todos os efeitos legais. Então, quem está juntando aquele documento declara a autenticidade e são documentos legais, não podendo negar a validade deles depois. Seguindo ainda, artigo 11, parágrafo 1º e o artigo 425, inciso 6º do CPC. Juntando os dois, nós temos que os documentos digitalizados e juntados aos autos têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegada e motivada, a alegação motivada e fundamentada de adulteração, antes ou durante o processo de digitalização. Então, caso durante a produção da digitalização, seja nos programas que a doutora Mariana falou mais cedo, seja no seu próprio computador, se houve algum erro, algum equívoco na digitalização, você pode motivado e fundamentadamente alegar essa adulteração. Mas caso contrário, os documentos têm a mesma força probante dos originais e é admitido também uma arguição semelhante ao incidente de falsidade, fazendo com que o juiz tenha que chamar o feito à ordem e trazer, intimar as partes para que tragam os documentos originais. O artigo 425, parágrafo 1º, do CPC diz que os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso 6º deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para a propositura de ação rescisória. Ou seja, você digitaliza os documentos e precisa que ele esteja apto a ser verificado. Então, muitos clientes às vezes trazem algum documento ou enviam versões somente por foto, seja de WhatsApp, seja por e-mail. É importante que esse documento em algum momento que seja necessário apareça. Então, se for arguido algo em relação a esses documentos digitalizados não serem os originais, é necessário que essa guarda esteja bem reservada, bem guardada pelos clientes e pelos escritórios de advocacia. Artigo 11, parágrafo 5º. Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável, devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade, deverão ser apresentados ao cartório ou secretaria no prazo de 10 dias contados do envio de petição eletrônica, comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte após o trânsito em julgado. Isso geralmente, por exemplo, você tem mapas, gigantescos que precisam ser juntados ao processo, planos de engenharia, que você não consegue fazer uma digitalização simples. Então, devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade, deverão ser apresentados ao cartório no prazo de 10 dias contados do envio. Você simplesmente comunica o fato à secretaria. Não tem que pedir permissão, não. É uma faculdade legal. Parágrafo 5º do artigo 11. Você simplesmente diga, secretaria, eu estou levando os documentos para você, receba-o. Porque é um grande volume, ou às vezes você tem volumes gigantescos, seja de cópias de documentos ou pelo tamanho em si. Então, é um direito do advogado, um direito da parte, que esses documentos sejam juntados ao processo dessa maneira. Continuando ainda os principais artigos da lei. Artigo 10, parágrafo 1º da Lei 11.419 de 2006. Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetuados até as 24 horas do último dia. E isso aqui a gente tem que lembrar que é como se fosse uma contagem de prazo de Réveillon, Então a gente chega ali contando 10, 9, 8, 7, 6, e esse é o último momento, 23, 59, 59. Passou um segundo aqui, já muda o dia. Então esse é o momento do despacho. O artigo 213 do CPC fala também a mesma coisa, dos 24 horas. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser realizado será considerado para fins de atendimento do prazo. Então, se você está em Belo Horizonte e quer fazer um protocolo para o Acre, não me engano, são 1 ou 2 horas de diferença. Se aqui já forem 1 hora da manhã, lá ainda pode ser
meia-noite. Então, você pode utilizar a prática do horário vigente no juízo perante o qual o ato deverá ser praticado. Artigo 11 da Resolução 185 de 2013. Os prazos que vencerem em dia de ocorrência de indisponibilidade serão prorrogados para o dia útil seguinte. Isso aí a doutora Mariana já explicou como que você prova essa indisponibilidade para que você tenha garantido esse direito. E quando que acontece a indisponibilidade? Quando ela for superior a 60 minutos, tá? Que é essa prorrogação, né, da indisponibilidade. Quando ela for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, ocorrida entre 6 horas da manhã e 23 horas daquele dia. Ou ocorrer a indisponibilidade na última hora do dia, entre 23 e 24 horas, o famoso 0 horas aqui também. Artigo 11, parágrafo 1º da mesma Resolução 185. Quando a indisponibilidade ocorrer entre 0 horas e 6 horas da manhã dos dias de expediente forense ou qualquer hora do final de semana, não prorroga o prazo. Ou seja, quem está esperando para trabalhar nesse horário da madrugada aqui e ocorre uma disponibilidade, ainda que seja entre 0 e 6 horas, nesse período não prorroga o prazo. O que vai prorrogar o prazo é a indisponibilidade desses horários já ditos aqui. 60 minutos ininterruptos ou não, ou a indisponibilidade de 1 minuto que seja nesse horário entre 23 e 24 horas. Artigo 9º, caput, parágrafos 1º e 2º da Resolução 185 de 2013. Considera-se indisponibilidade do sistema PJE a falta de oferta ao público externo, diretamente ou por meio de web service, de qualquer dos seguintes serviços. É impossível consultar os autos? Naquele tempo que eu acabei de mencionar, é indisponibilidade. Você não consegue fazer um protocolo, uma transmissão eletrônica de dados? Indisponibilidade. Você não consegue ter acesso a citações, intimações ou notificações eletrônicas? Indisponibilidade. A doutora Mariana vai nos falar sobre o que fazer em caso de indisponibilidade. Então, como nós vamos tratar em casos de indisponibilidade? O sistema está indisponível, o que eu devo fazer? A quem eu devo recorrer? Há uma série de questões que o advogado tem que se preparar para se respaldar em relação a uma indisponibilidade, porque existe ainda a diferença de uma intermitência para uma indisponibilidade. Mas aqui tratando de indisponibilidade sendo maior do que 60 minutos, né, ininterruptos ou não, que o sistema ficou ali fora do ar, é preciso ter alguns respaldos em mente, como por exemplo, tirar um print da tela no momento do erro, constando sempre a data e o horário que você tirou aquele print. Você vai salvar, você pode encaminhar a CAP para perguntar se realmente está acontecendo algum problema maior com o sistema, se isso já chegou à central de apoio ao PJE, e também abrir um chamado. A CAP ainda tem o zelo de acompanhar esse chamado que é aberto pelo advogado. E aí nessa abertura de chamado que você registra pelo portal da informática do tribunal, você vai anexar esse print com a data e o horário e também informando as tentativas que você teve de acesso ao sistema. É importante informar também se é dia de prazo fatal. E aí, com o número do chamado, que é esse protocolo do registro, você vai encaminhar a CAP para que a gente possa fazer esse acompanhamento junto com você perante o tribunal. Bom, pessoal, então a indisponibilidade, ela precisa ser comprovada. A comprovação mais simples é a certidão de indisponibilidade trazida pelo próprio tribunal, que junta, através do sistema próprio, do link do local apropriado, a certidão já juntada. Mas para que a certidão, se você ainda não tem uma certidão lá no seu tribunal e precisa provar essa indisponibilidade, você precisa comprovar através dessa sistemática que a doutora Mariana nos contou aqui, dos prints, das telas e tudo mais. E depois dessa indisponibilidade, você precisa peticionar e mostrar o porquê que você está protocolando a sua peça, a sua petição intempestivamente. Então você precisa, se ainda não saiu a certidão de indisponibilidade, juntar os prints das telas, o número do chamado e a própria certidão de indisponibilidade, se já tiver. Já tendo a certidão,
já entendo que é suficiente, mas a CAP é muito regular, ela quer fazer muito seriamente. Então, printe as telas, mostra o número de chamado e mostra a certidão de indisponibilidade. E o que não caracteriza indisponibilidade? As falhas de transmissões de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorre de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários. Ou seja, se o problema é na sua máquina, não vai sair uma certidão de indisponibilidade por causa disso. Então você tem que estar atento e sim buscar os tribunais para que você possa verificar se a falha é na sua internet, é na sua rede, se essa transmissão não está acontecendo porque você está tendo alguma falha no seu computador, algum erro de software, que é aquela primeira parte que foi explicada, né? Estando tudo regular, se tudo sempre funcionou, aí sim, aí você pode buscar a certidão. Por quê? Porque o parágrafo 2º já diz, é de responsabilidade do usuário o acesso ao seu provedor de internet e a configuração do computador utilizado para as transmissões eletrônicas. O acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente. E a aquisição por si ou pela instituição ao qual está vinculado do certificado digital padrão ICP Brasil, emitido por autoridade certificadora credenciada e respectivo dispositivo criptografado portátil. Ou seja, toda essa matéria, tanto o acesso ao provedor, sobre como você vai utilizar o PJE e o próprio certificado digital, é responsabilidade sua, advogado. Então você precisa, por si só, fazer essa configuração, comprar o certificado devido, configurar, pede a ajuda à CAP, pede a ajuda à própria autoridade certificadora, elas têm também os sistemas, toda vez que você precisa, basta ligar, acessar por e-mail, às vezes eles conseguem fazer até um acesso remoto, né, numa troca de certificado digital, por exemplo. Então procure o auxílio primeiro para verificar se existe a certidão de indisponibilidade. Se não, verifique se a culpa não está no seu computador. Como já dito, a certidão de indisponibilidade está disponível no TJ através desse link. Temos o link também do TRT3, mas geralmente eles fazem os links a partir de cada indisponibilidade, porque é menos frequente, né, que a atuação do comitê gestor lá é muito firme, né, e temos também a atuação do comitê gestor do TJMG, que é muito boa também. E agora, gente, mãos à obra. Nós vamos mostrar para vocês como que é feito o acesso através do ambiente de teste do PJE, do TJMG, tá? Nos outros sistemas não vai ser dessa oportunidade que nós vamos mostrar tudo, mas nós vamos mostrar o acesso ao ambiente de teste, mostrando como que vai ser uma distribuição do processo, como se dá uma leitura de expediente e quais são as ferramentas disponíveis no PJE. Bom, pessoal, algumas dicas aqui. É a utilização do ambiente de teste do TJMG, que nós vamos acessar ele em outro vídeo, vamos mostrar como que é o funcionamento, a distribuição de processo, leitura de expediente e todos os documentos, os botões que são necessários clicar para que a gente possa ter um acesso calmo e tranquilo sobre o ambiente de teste do TJMG.